Olá pessoal, como vocês estão? Hoje é o segundo episódio do podcast, estou muito feliz, muito animada com esse projeto. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, mas antes eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo, nenhum vídeo. Nós estamos trazendo muito bate-papo legal aqui para vocês, então se inscrevam aqui para ficarem por dentro de tudo. E só mais uma coisa, eu quero fazer os agradecimentos dos nossos patrocinadores, do Jean Assis, que é dono desse estúdio. Se você tem o sonho de fazer um podcast ou precisa fazer algum trabalho de foto e vídeo, é com essa galera aqui, então entre em contato, vou deixar aqui o contato deles. A Bruna Makeup, que me maquiou hoje. Obrigada, Bruna. Adoro você, adoro sua make. Também quero agradecer a Mapel Soluções, que fornece esse monitor pra gente, essa tela que deixa com essa logo maravilhosa aqui atrás, eu sou suspeita de falar. Obrigada a toda a equipe aí da Mapel. E o pessoal da Big Sense Personalizados, que é o pessoal das canecas, que fazem essas canecas lindas pra gente, que vocês veem aqui todo episódio. Muito obrigada, gente, agradeço vocês de coração. Hoje eu tô aqui com a Fernanda, do Casamento para Sonhar. Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda, Fê. Muito obrigada, viu? Gente, ela é uma querida. Eu conheci ela em uma feira aqui em BH, uma feira de noivas, uma feira de casamentos, né, Sim. Fê, na verdade. E eu falei, eu quero essa mulher comigo no podcast. Ela não pode deixar de participar e vocês vão entender por quê. Então fica aí até o final do vídeo para vocês acompanharem esse bate-papo, que vai ser muito legal. Vamos lá, Fê, se apresente, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Fernanda do Casamento para Sonhar? Conta aí pra gente um pouquinho. Vou aqui contextualizar vocês um pouquinho, pode ser que no início vocês fiquem perdidos. Gente, eu sou a Fernanda Bland, eu sou médica veterinária. Você deve estar pensando assim, o que uma médica veterinária está num podcast de casamento? É porque além de ser médica veterinária, eu também tenho um blog de casamento, que é o Casamento para Sonhar. Se você não me segue, segue lá no Instagram, tá? Mas isso aí a gente fala depois. Mas eu vou contextualizando vocês do porquê que eu tô aqui hoje. Isso, gente. Igual eu falei, eu conheci a Fê, né, numa feira. E aí quando eu fui, né, futricar, fuçar, stalkear, né, como dizem, a Fê, eu falei, gente, uma médica veterinária com um blog para casamentos. Mas a gente vai entender isso aqui, não se preocupem. Então bora lá, né, Fê? Bora para essas perguntas. E eu já falei no primeiro episódio, mas eu vou repetir, como boa assessora, como boa cerimonialista, eu tenho sempre o cronograma na mão, gente. O cronograma não pode faltar. Então é a minha colinha aqui, viu, gente? Fê, você não é do mercado de casamentos, né? Igual Não. A gente falou, é uma médica veterinária. Mas é super ativa em um blog de casamentos, né? Que é o Casamento para Sonhar, né? Isso. Então conta pra gente como que começou essa história do blog, porque na verdade eu já sei, né, mas o pessoal deve estar doido pra entender por que a veterinária tem um blog de casamento. Então, Fê, conta pra gente. Ó, gente, vamos lá então. Sempre gostei do assunto casamento. Não que eu sempre sonhei em me casar, mas eu sempre gostei de falar de casamento. Eu gostava do evento do casamento em si, da organização, de tudo que envolvia, desde a música, do vestido, do buffet, do espaço. Eu sempre achei algo muito bonito e importante na vida das pessoas. Então, pelo fato de eu sempre gostar, eu, desde muito nova, acompanhava blogs de casamento, acompanhava revistas de noiva. Antigamente era só revista, né? Hoje quase não tem, gente, mas antigamente era o que tinha na revista de noiva. Então, eu acompanhava revistas de noiva, eu adorava me inteirar sobre o assunto. Eu não casei novinha, não fiquei noiva novinha, para algumas pessoas que estão pensando, mas era uma coisa que eu sempre gostava, apesar de não trabalhar com isso. Eu sou médica veterinária, como a Mariana falou no início, acompanho, tenho uma outra rotina que não tem nada a ver com o universo dos casamentos. E enquanto eu estava lá na minha graduação, correndo, né, eu estudava no FMG, os meus momentos de alívio era quando eu chegava em casa e eu abria um blog de casamento, ou um outro, ou de São Paulo, que aqui em Belo Horizonte a gente tinha um ou outro, mas eram poucos, a maioria eram de fora. E aí acompanhava pelo Pinterest, por outras inspirações. E por aí foi crescendo aquele amor. Até que um dia, um feriado, que eu estava em casa sem fazer nada,
escutei a música do Marcelo Genesi na rádio, Pra Sonhar. E não sei se vocês já viram o clipe dela. Legal. Na verdade, o clipe dessa música são pedaços de cenas reais de casamentos. E ela é muito bonita, se você não viu, assista. Legal, eu não sabia, vou assistir. Ela é muito bonita. E aí, na hora que eu tava escutando, a letra da música é muito bonita. Na época eu só namorava, não era nem noiva. E aí, naquele dia, eu falei assim, gente, eu gosto tanto de acompanhar o blog de outras pessoas, por que não criar o meu próprio blog? E aí foi quando o Casamento Pra Sonhar nasceu assim. Num dia de manhã do feriado em casa. E quando eu criei, uma outra pessoa foi seguindo, e aí ele foi crescendo e deu no que deu. Que legal! E a gente fala blog, na verdade foi até uma pergunta que eu te fiz na feira, né? A gente fala blog, a gente pensa realmente nesses sites que tem. Mas o blog da Fernanda é no Instagram, né, no Instagram. Hoje a gente usa muito o termo blogueira, mas aquela questão do blog mesmo físico, site, praticamente não existe mais, né? Então, assim, hoje, na verdade, os blogueiros, que a gente usa até o nome influenciador digital, Sim. É um termo novo, né? Mas hoje a gente está ativo nas plataformas como Instagram, TikTok, muito menos hoje o Facebook, ele caiu um pouco nessa questão, mas é mais esses dois mesmo, principalmente. E eu vou deixar aqui, tá? Embaixo as redes pra vocês seguirem a Fê, viu? Eu fico lá acompanhando ela, gente. Eu já acordo querendo os stories dela. Segue mesmo, gente. Fê, e tem uma curiosidade que eu achei no seu Instagram de quando você tinha 17 anos. Conta pra gente o que foi isso dessa feira que você foi. Então, deixa eu contar pra vocês. Eu não tava nem namorando meu marido, tá, gente? Eram outros namorados. Nessa época, eu sempre gostei muito de casamento, de falar sobre casamento, de ver. E aí, nessa época, surgiu uma das primeiras feiras de casamento. Vou entregar um pouco a minha idade, porque isso aí a gente tá falando, gente, de 2008? Não, acho que nem tanto. Mas a gente tá falando aí mais ou menos de um 2010. Menos, 2009. A gente tá falando de um 2009, 2008 mesmo, gente. Eu não queria assumir não, mas é isso mesmo. Nessa época. E estavam surgindo as primeiras feiras de casamento. E na hora que eu acompanhava pelos blogs antigamente, que eu vi que ia ter uma feira em Belo Horizonte, eu escutava pela rádio, falava na rádio, vai acontecer a feira X no Minas Centro. Eu estava no ensino médio ainda, com 17 anos. Eu falei, gente, eu preciso ir nessa feira. Era noiva? Não. Ia me casar? Muito menos. Tinha uma ligação, não tinha mas nada. sempre gostou. Mas eu queria ver de perto aquilo que eu sonhava. E você pagava o ingresso pra ir. Eu falei assim, gente, quer saber uma coisa que você não sabe, que eu não contei lá. Eu participei de um sorteio na rádio do ingresso e eu ganhei. Mentira! E aí a rádio falou, nós vamos sortear a entrada pra feira. Que sortuda! E aí eu liguei e ganhei. Eu falei, então agora eu vou. E eu não me esqueço da primeira vez que eu vi um desfile, né, de noiva. E foi encantador, Que assim. que legal, Fê. Gente, o amor, assim, né, com o assunto, independente se é da área ou não, então vem desde novinha, né? Bem. Que legal, Fê. E no seu Instagram, é um blog, né, de casamentos, mas você não fala só sobre casamentos, né? Tem muito meme, tem muito reels legal, muitos vídeos. Eu vi recentemente também as comprinhas, né, que você faz, abre ali com o pessoal. Você sempre quis isso? Você falou que foi num feriado, né, que você teve essa ideia. Mas aí foi realmente gerando essa vontade? Ou você já tinha antes, só startou? Como é que foi essa questão, assim? Na verdade, nunca quis, sabe? Até pelo início do blog, ele começou apenas com inspirações para os noivos, né? Inspirações de vestidos, de festas, tipo de decoração. E nesta época, quando eu comecei com o blog, ele não tinha nem os stories. Aí os stories começaram no Instagram. E quando eles começaram, as pessoas queriam ver quem estava por trás do Casamento Pra Sonhar. E era muito difícil. Da forma como eu tô falando aqui com você, para eu pegar o celular e gravar um story, gente, era assim, terrível, eu não conseguia. E aí, hoje você faz isso super hoje bem. eu consigo. Hoje, às vezes, eu tô na rua, eu tô no avião e faço um story. Sim. A gente vai perdendo essa vergonha. Sim. Às vezes dá, assim, a vergonha fica maior, mas a gente liga, como se você ligasse uma chavinha, sabe? E aí eu comecei, as pessoas começaram a interagir. E aí a interação, ela saiu do feed, que a gente fala, da foto no post, para a pessoa começar a mandar mensagem pessoal, e interagir e falar, Fernanda, me responde isso. Depois a gente foi abrindo as caixinhas de pergunta, onde foi tendo aquela interação maior. Então, nunca tive o sonho de ser
a influenciadora digital. Na verdade, isso foi crescendo. Eu não esqueço da primeira vez que a pessoa chegou perto de mim e falou assim, eu acho que eu estava num evento, e a pessoa pegou e falou assim, Fernanda, e como que você se sente como influenciadora digital, influenciando as pessoas? Eu falo, mas influenciando quem? E aí que eu fui percebendo que o blog já tinha mais de 100 mil seguidores. Eu ia falar isso agora, né? Influenciadora de mais de 100 mil seguidores, gente. Não é qualquer pessoa que tá aqui comigo, não. E aí eu fui criando isso e foi sem perceber que ele foi crescendo. E era engraçado, porque as pessoas começavam a me reconhecer na rua. Olha então, só. diversas vezes eu estava no shopping com o Guto, que é o meu esposo hoje, na época meu noivo, e eu via que uma pessoa ficava muito sem graça olhando pra mim e dava um tchauzinho. Olha aí eu falava, só. gente, eu não tô reconhecendo essa pessoa, mas eu não conhecia, é porque a pessoa me segue. Ela te conhecia, Isso. né? E assim foi várias vezes, até situações engraçadas, eu no consultório atendendo um paciente, toda séria, de jaleco, e a pessoa falou assim, Fernanda, eu preciso fazer um comentário. Eu falo, claro, ela, eu te sigo no blog. Aí quebra aquele gelo na hora, eu falo, obrigada. Então assim, ele foi tomando essas proporções que eu acho muito legal, né? Que legal. E você falou um pouquinho aí sobre o seu casamento, né, do Guto e tal. Conta pra gente um pouquinho do que foi realmente. Você falou uma frase muito legal que me marcou hoje, antes do podcast, que o casamento começa depois do sim. Né? Conta pra gente, então, um pouquinho sobre o seu relacionamento, né? Sim. Como que tem sido essa experiência? Quando eu fiquei noiva, eu tava com 4 anos de namoro. No final da minha graduação, estagiária, né, gente? E venho de uma família tradicional, normal. E fui me casar, fiquei noiva, na verdade. Como que eu iria bancar o meu casamento inicialmente? Falei, vamos trabalhar. Me formei e fui trabalhar. Mas assim que eu me formei, eu entrei no mestrado. Então aí foram mais 2 anos de mestrado. Quem já fez o mestrado sabe como que é complicado e conciliar ele com a organização de um casamento foi mais difícil. E além disso, vamos ser sinceras com o próprio valor de um casamento. Casamento hoje é um evento caro. E eu falo para as pessoas, ele não precisa ser caro. Ele vai de acordo com o que você sonha, o que você quer. Mas eu não tinha nem pro mínimo, porque eu era estagiária, eu ganhava pouquíssimo na época. Então eu falei assim, vou juntando um dinheiro para fazer o meu casamento dos sonhos. Só que, gente, a gente passa por perrengue. Demais. Não acho que é só vocês, não, tá? Quantas vezes que eu já chorei achando que a minha vez nunca ia chegar. Que eu via outras pessoas conhecidas casando, pessoas com menos tempo de noivado que eu, e eu lá 1 ano e meio noiva e eu não tinha nem data. E eu ficava desesperada. Eu falava assim, gente, a minha hora nunca vai chegar, mas chega. E parece que as coisas vão fluindo quando você resolve marcar, agendar, as coisas vão aparecendo, as oportunidades vão vindo, você vai conhecendo excelentes fornecedores. E foi aí. O meu casamento não teve nada engessado, na verdade. A gente planejou de acordo com o que a gente sonhava. Eu fiz um casamento católico fora da igreja, por exemplo, um casamento final de tarde num jardim. E eu queria um franciscano celebrando meu casamento, porque eu sou médica veterinária, então eu queria toda aquela simbologia. E aí a gente foi adaptando assim a decoração. Eu lembro que uma coisa que eu queria muito pro meu casamento era uma decoração que descesse de uma árvore. E eu custei, gente, rodei Belo Horizonte até achar o espaço do meu evento. E na hora que eu cheguei nesse espaço, bem na celebração, onde era celebrado, o casamento era embaixo de uma árvore. Eu falei, então é esse lugar. E eu lembro que na hora eu já tinha visitado uns 5, 6 espaços de festa. Que na hora que eu cheguei com o Guto, que a gente começou a olhar, que a gente viu do jeito que a gente queria, nós não falamos nada. A gente saiu, entrou no carro, um olhou pro outro e falou, é aqui, né? É aqui. Então, assim, as coisas foram fluindo, sabe? Então, eu fui fechando os fornecedores aos poucos. E o primeiro que eu fechei foi a assessoria, tá, gente? Uma coisa que eu falo pra todo mundo, não economiza nisso. Vai economizar em outra coisa. Tira o porta-guardanapo, tira o chinelo, mas não tira a sua assessoria. Porque é ela que vai te atentar para os detalhes do seu contrato, para os fornecedores que você tem que fechar, as suas datas, os seus limites, pequenas coisas. Então, foi o primeiro fornecedor que eu fechei. Eu fechei com assessoria e eu fui fechando com tudo depois. E aí foi fluindo. Que legal, Fê, que bacana. Você e o Guto estão há quanto tempo juntos? A gente agora vai fazer... 2022 nós fizemos 10 anos juntos. Então, ao todo foram 4 anos de namoro, 3 anos de noivado, 3 anos, Nossa, tá, foram gente? 3 anos. 3 anos. Se você tá aí há 2 anos, tá achando que é muito, eu fiquei 3. 3 anos de noivado e 3 anos de casados. Você casou em 2019. 2019. Foi
antes da pandemia? Antes da pandemia, 6 meses antes da pandemia. Foi. Tem tanto tempo. Gente, foi uma loucura essa questão da pandemia que eu já perdi até a noção de tempo, né? Nossa, Fê, imagina se fosse da pandemia, eu acho que você ia pirar, né? Eu pensei nisso. Eu falei, gente, imagina 3 anos que eu demorei e ainda chegasse a pandemia eu ia enlouquecer. Nossa, meu Deus então, do céu. Mas aí eu tive um outro perrengue com a pandemia que a gente conta depois, que foi a minha lua de mel. Ai, meu Deus! E aí, essa daí fica pra um outro podcast, gente, porque esse foi um super perrengue mesmo. Tô super curiosa, quero saber. Fê, e aí você, né, tem essa conexão com o pessoal do blog, mesmo não sendo a sua profissão e tal, passou pela experiência, né, de ser noiva. Eu falo porque hoje eu também, né, sou noiva, meu casamento vai ser em 2024. Eu sempre brinco com as clientes que eu tenho a visão de noiva e a visão de assessora. Então eu sei exatamente o que vocês passam, porque eu passo também. E a Fê já passou, né? E aí sempre tem aquele sentimento de angústia, de medo, de ansiedade, né? Fala algumas dicas pra gente, assim, que você considera não mais importante, mas essencial nessa questão de planejamento de casamento, né? Porque tem meninas aí planejando há 5 anos, há 2 anos, independente do tempo, gente. O tempo aqui, né, pouco importa, porque parece que é um milênio. Sim. A organização do casamento, né? A assessoria, ela dá muito suporte nisso, até emocional. Eu falo que a assessora tem até um pouco de psicologia aí envolvida, porque a gente tem que aguentar umas noivas também, e eu super entendo, né? Mas dá umas dicas pra gente, assim, de como elas podem passar por isso, os caminhos que você, né, trilhou, que deu certo pra você e de repente dá certo pra elas também. Ótimo. Mais direcionado aí pras meninas que estão passando por isso. O que eu posso falar pra vocês inicialmente é, primeiro, tenham paciência, que senão vocês não vão conseguir. Principalmente na reta final do noivado, próximo do casamento. O que eu mais recebo no blog é: Fernanda, quero estrangular o meu noivo. Não quero mais ver a cara dele, não tô com ele, a gente briga todo dia, não sei se eu vou casar. Isso é normal, tá? Isso não é, você não é um extraterrestre. Isso é muito comum. Por quê? Você tá com uma carga de ansiedade muito grande, são expectativas muito grandes, envolve uma questão financeira na reta final muito grande, e vem família, e vem adaptação de uma casa nova, e vem adaptação, principalmente no meu caso, o meu noivo, na época meu marido, ele já morava sozinho, mas eu não. Então eu era filha caçula saindo de casa. Nossa. Então aquela separação dos pais que existe, então seus pais já sofrendo com essa sua separação deles. Sim. E a adaptação de casa nova, de ter as suas coisas, de comprar suas coisas, organizar um casamento e trabalhar fora. Então junta tudo. Então a primeira dica que eu dou para vocês é: tenha paciência. Converse com o seu noivo, com o seu parceiro sobre outras coisas além de casamento. E essa é a real. Antes, nas datas... fazer até um passeio, alguma coisa. Vá fazer outra coisa, vá num cinema, vá num teatro, converse sobre política, futebol, religião, tudo, que eu acho que você tem que falar, é outro assunto. Não deve existir nenhum pudor, pudor que eu falo é um pudor de conversa. Você tem que jogar muito a real antes do casamento. Porque você conhece uma pessoa bem antes do casamento, mas você conhece principalmente depois do casamento, depois do sim. Aquela hora que a Mari falou, que eu digo que é verdade. A vida de casados começa depois do sim na igreja. Então é bom que você já saiba quem é aquela pessoa, o que você espera dela, se aquela pessoa quer ou não quer ter filhos, o que ela acredita ou não, seja de questão política, de religião ou não. Os princípios, né? Os princípios, você tem que conversar. Então converse com o seu noivo vários assuntos além do casamento. Por quê? Porque antes do casamento, eu falo noivo, mas é noivo ou noiva, tá, gente? Então, assim, você precisa ter essas conversas externas sobre outros assuntos, porque senão você fica neurado. Sim. Você só fala de vestido fornecedor e fechar contrato e pagar contrato. Dinheiro, e assinar não sei o quê, e a data de X, e tá chegando e falta fechar a bar, e falta... E aí, vocês acabam discutindo, porque a carga emocional para você tá muito grande, mas para o outro também está. Sim. Então, assim, tente falar sobre outros assuntos, tente manter a calma, tente ter momentos sem o seu companheiro ou companheira, saia com seus amigos. Fique um final de semana em casa com seu pai e sua mãe vendo televisão. Isso é muito bom às vezes, tá? E quando essas situações do estresse vierem, calma, respira. Eu tô falando aqui pra vocês, mas assim, eu arranquei muito cabelo antes. Ficar nervosa, brigar,
ser uma noivazila, que a gente chama, não vai adiantar de nada. Isso aí só vai te transformar no, nossa, lá vem aquela pessoa chata. Isso ninguém quer, entendeu? Você mesmo se sente mal com isso. Então, como que você vai trabalhar essa ansiedade? Você vai trabalhar essa ansiedade agregando outras coisas. Vá praticar um exercício físico, vá organizar algumas coisas, às vezes, do seu casamento. Tem muita noiva que faz as coisas feitas à mão, mesmo as lembrancinhas. Sim. Vá, comece a fazer, vá assistir uma série, vá fazer pequenas coisas que vão te tirar daquela ansiedade. É muito normal a gente sonhar também, que tá dando tudo errado no casamento. Sonhou, acorda, ao invés de ficar desesperado, com o coração apertado, pensa o seguinte, o que eu posso fazer para que isso não aconteça, para que esse dia não ocorra dessa forma e vá pensando com calma. Tenha calma. Tranquilidade tentar mesmo, manter tranquilidade. Porque o estresse vem. Se eu te falar que não vem, eu tô mentindo. Vem. E outra coisa, tenha paciência, além de ter com você e com o outro, tenha paciência com a sua família. Porque a família é uma das principais coisas que pegam aí. Eu recebo muita reclamação de sogra, de mãe, de irmã, de tio, de primo, porque tem pessoas que vão sentir mesmo essa separação. Tem gente que é abusada, a gente sabe. O convidado que convida o outro, que nem é convidado e se convida, isso acontece. Então, às vezes, fingir de bobo, só falar, ok, mas não é ok, vale mais a pena do que você discutir. Então, é melhor. Relevar muita coisa. Que depois, eu não esqueço do melhor sentimento. O dia do casamento é incrível, tá, gente? É uma sensação incrível. Quando eu comecei a sonhar com o casamento, isso muitas noivas falam comigo, o noivo não sonhava junto, né? Na verdade, o homem fica às vezes, será que a gente precisa disso? Mas quando eu fui mostrando pra ele que aquilo era algo muito importante pra mim, ele começou a sonhar comigo. Sonhar junto, né? Comprou a ideia, né? Comprou a ideia. Então, o que antes pra ele era, pode ser qualquer um, ele já estava indo em todas as reuniões de fornecedores e falando, eu quero assim, eu quero assado. E eu trouxe ele pra aquele casamento, porque o casamento não é da noiva. O casamento é dos dois. Então, eu trouxe pra ele pra aquela vivência, o que transformou algo muito incrível, foi um dos dias mais felizes da nossa vida. Que legal. Passa muito rápido, então aproveite do início ao fim, aproveite cada momento daquele dia, porque é muito importante e vai dar muita saudade, porque é muito Dá saudade, as noivas falam mesmo, Mariana, que saudade, eu quero voltar àquela loucura de organização, Sim. né? Nossa, é perfeito, mas o melhor sentimento, mais do que a saudade, que dá o melhor sentimento, é no dia seguinte, quando você acorda, que você fala assim, já passou. Gente, é muito bom. Mas aí vai dar uma saudade, você vai ficar com um mix, você vai ficar vendo outras pessoas casando. É igual, às vezes eu vejo as pessoas postando vestido de noiva, eu falo, gente, que vestido lindo, olha, talvez se eu fosse casar hoje. Aí dá uma saudadezinha. Dá vontade de casar de novo, né? Dá uma casar saudade de novo não de tem novo. como, mas tem como fazer a bodas, né? Comemoração, né? Comemoração, é claro. Além da árvore, Fê, que você falou do seu casamento, teve alguma coisa, assim, muito especial que você queria muito e que teve realmente, assim? Pensando assim, eu tive algumas pequenas coisas, né? Eu queria muito a árvore na celebração. A gente não teve nenhuma imagem sacra, imagens de santo, alguma coisa, mas eu sou devota de São Francisco de Assis, que eu sou veterinária. Então, meu marido mandou fazer uma estátua de argila de São Francisco. Ele mandou fazer no artesão. E essa estátua decorou, foi a única simbologia religiosa. Ela decorou a nossa celebração e hoje ela está na minha casa. Que legal! Além disso, nós fizemos uma coisa muito interessante. Um dia eu estava com ele dando uma voltinha no centro da cidade, entramos naquelas lojas de R$1,99 e tinha uma cápsula de vidro, que ela tinha umas luzinhas dentro dela e tinha um papel. E aqui estava escrito assim, a lembrança do nosso primeiro sonho. Olha só. E aí eu olhei para ele e falei, vamos fazer uma coisa diferente. O que eu fiz? 2 dias antes do meu casamento, eu entreguei esse papel para os meus pais e para os meus sogros, para que eles escrevessem uma mensagem para a gente levar para o resto da vida. Olha e ela foi lida no meu casamento pela minha irmã e pelo meu cunhado. Nossa! Então a minha irmã leu aquela mensagem onde a minha mãe falava tudo que ela desejava pra gente, toda a sabedoria, tudo que ela queria que a gente construísse ao longo da vida, e a minha sogra também. E a minha sogra leu através das falas do único irmão do meu marido, e a minha irmã leu,
que a minha única irmã, as falas da minha mãe. Que Então foi legal. algo assim que a gente fez de diferente na cerimônia. Que bacana, gente, muito legal. E do blog, Fê, pra gente finalizar, tem alguma novidade aí? Quer dar algum spoiler? Lá no blog, pra quem deve pensar, deve falar assim, nossa, a Fernanda já casou, então ela não fala mais de organização do casamento. Não, eu falo. Eu falo de organização do casamento. Eu falo da realidade do relacionamento em si, da vida a dois, do casamento, do morar junto, que é muito importante pra você também já ir se preparando. Então sempre vai aparecendo fornecedores novos, parceiros incríveis, descontos pra vocês, tá? Então, ó, aproveita que você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho que tem aqui embaixo, porque o sininho, toda vez que você ativa e que sair um podcast novo, vai chegar informação para você de que chegou. E também corre lá no Instagram e me segue lá, casamento.prasonhar, que aí você vai ficar por dentro de todas as novidades. Isso aí, pessoal. Certinho, Fê? Certinho. Pessoal, muito obrigada, Fê, muitíssimo obrigada. De nada. Foi um enorme prazer te ter aqui, receber você, bater esse papo com você. Fê vai voltar, viu, gente? Volto, sim. Ela vai voltar. Eu quero saber dessa questão da lua de mel. Eu fiquei Nossa, intrigada. gente. Outra coisa pra gente conversar mais pra frente. Vamos Organizar conversar a sua sobre lua de isso. mel. Isso aí foi uma treta. Dá pra fazer um podcast só sobre Dá, isso, né? dá. Perfeito, gente. Obrigada, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Ativem o sininho, que em breve tem mais vídeos aqui pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.